Olá, meu nome é Kinderman Villanova e esta é a apresentação do meu projeto de iniciação científica intitulado A Interoperabilidade BIM no Processo de Planejamento de Manutenção de Edificações Existentes, sob a orientação do professor Leonardo Hinojosa. Bom, dentre os problemas mais comuns no processo de manutenção de edificações existentes, destacam-se a ausência de documentação em software de projeto e a perda de dados de manutenções realizadas ao longo do tempo, que dificulta o processo de planejar manutenções preventivas no patrimônio. A ausência de um bom planejamento de manutenção pode trazer diversas consequências para a edificação, tais como a desvalorização do patrimônio, manifestações patológicas, comprometimento da segurança do usuário ou a diminuição da vida útil da edificação. Em uma definição breve, BIM é uma tecnologia de modelagem, um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. E uma das ferramentas da metodologia BIM é a interoperabilidade, que é uma ferramenta que pode auxiliar muitos aspectos no processo de planejamento e manutenção de edificações existentes. Frente a isso, apresenta-se uma metodologia para aprimorar o processo de documentação dos registros de inspeção visual dos elementos estruturais de uma edificação ao longo do tempo, sob o prisma da interoperabilidade inerente na metodologia BIM e unindo conceitos de Facility Management, com o objetivo também de contribuir na gestão do patrimônio a partir do armazenamento de informações importantes nesse processo. Na metodologia, os tópicos são estudar as principais dificuldades para a documentação de projetos de edificações existentes, estudar maneiras de coletar e dispor os dados de inspeção visual, definir como os dados coletados e o modelo 3D podem se relacionar, definir a melhor maneira de documentar e vincular esses dados coletados, e uma validação prática, por fim, utilizando o SG12, uma edificação da Universidade de Brasília, como estudo de caso. Na etapa inicial de levantamento de dados, foram utilizadas revistas e artigos acadêmicos para pesquisa de dados de dimensões e outras informações importantes para a modelagem, pesquisa também em pranchas e arquivos físicos sobre a gestão dos órgãos que estão gerindo a edificação, e medições em loco, para confirmar e finalizar detalhes das informações anteriormente encontradas, para realizar então a modelagem em um software que permita a geração do arquivo IFC. O software escolhido foi o Revit. Tá aqui um exemplo da exportação do arquivo IFC, que justamente é um formato que permite esse intercâmbio de informações sem a perca de dados no processo, né, entre diferentes softwares. Na etapa de registro de informações, inspeção visual é um tipo de inspeção inicial, preliminar, que pode fornecer bases é, ou fundamentar decisões que serão tomadas a respeito de manutenção. Então, essas informações foram coletadas a partir de formulário eletrônico, justamente por permitir esse armazenamento em tempo real e posteriormente, a formatação dos dados para vincular com o modelo 3D. O formulário escolhido foi o Google Forms, justamente pela sua capacidade de armazenamento ser superior frente a outros formulários analisados. Após a coleta, foi feita uma formatação dos dados, um tratamento dos dados e, eventualmente, uma programação da planilha para que os dados possam ser organizados e dispostos de uma maneira mais informativa. Para fazer o vínculo com o modelo 3D, pode ser realizado a partir dessa função do Google Sheets, onde você seleciona o intervalo e pode gerar um link específico para aquele intervalo. Depois você pega aquele arquivo IFC que foi gerado anteriormente, abre no Navisworks e pode linkar com o elemento específico referente àquela região de análise, né? O elemento estrutural específico que está sendo que foi selecionado naquela região da planilha. E pode gerar também uma legenda de patologias para tornar a visualização do modelo 3D menos poluído e mais informativo. A metodologia, então, fica resumida em levantar dados e obter o modelo 3D da edificação para gerar o IFC, elaborar a ficha técnica para registro patológico dos elementos estruturais, visita técnica de inspeção visual para o registro dos dados e imagens via formulário, realizar tratamento dos dados coletados automaticamente para gerar a ficha de inspeção, vincular cada ficha de inspeção ao seu respectivo elemento modelo 3D pelo Navisworks e finalizar as plantas 2D com mapeamento das patologias identificadas. Como resultado, foi obtido o modelo 3D com as etiquetas, onde o usuário pode clicar e abrir automaticamente a planilha, aquela região específica da planilha onde foi vinculado com o elemento estrutural. Pode também, no modo sombreado, utilizar uma atribuição de cores em função do nível de prioridade de intervenção, para tornar ainda mais dinâmico a análise e a visualização do modelo 3D. E, por fim, a geração de pranchas 2D com mapeamento das patologias. É isso, muito obrigado.